Seja bem-vindo a mais uma Conversa Fraterna. Olá, amigos. Eu sou a Luciana, do Grupo Fraternal Eurípides Barçanufo de Uberlândia, e é uma alegria estar com todos em mais um momento de prece e reflexão sobre os ensinamentos do Mestre amado Jesus. Antes de começarmos, deixemos um copo com água para fluidificar e, unidos pelo desejo de compreender e vivenciar o Evangelho de Jesus, vamos fechar os nossos olhos e nos deixar envolver pelas vibrações de luz e paz que os benfeitores espirituais emanam. Agora, estes mesmos amigos nos conduzem a um lindo campo. Ao adentrarmos, somos tocados por uma maravilhosa sensação de bem-estar e segurança, e à medida que caminhamos, vamos admirando o espetáculo que é a natureza. Observamos o verde da grama e das plantas, visualizamos uma silenciosa cascata preenchendo um lago calmo de águas cristalinas. Sentimos a brisa suave tocar a nossa face. Olhamos para o céu de um azul celeste esplendoroso e, admirando a sua beleza, avistamos os passarinhos que voam e cantam alegremente. Sentimos a presença do sol que nos aquece e ilumina. Continuamos os passos e avistamos um belíssimo jardim com flores coloridas, nas quais pousam lindas borboletas. E logo à frente, observamos a figura de um homem que parece estar a nos esperar. Ao chegarmos mais perto, tamanha é a nossa emoção ao nos depararmos com a figura do Mestre Jesus, que com os braços abertos e um sorriso nos lábios, nos recebe com um caloroso abraço. Após nos envolvermos no seu imenso carinho, Jesus nos pede para sentarmos e ouvirmos atentamente o que Ele quer nos dizer. Antes, porém, o seu pedido é para que todos juntos e conectados possamos louvar e agradecer a Deus por estarmos todos reunidos e envolvidos pelo seu poderoso amor. Que assim seja. E assim, meus irmãos, Jesus vem nos falar sobre a parábola dos talentos, que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, e mencionada no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nessa parábola, Jesus nos fala, e aqui eu vou colocar de forma resumida, que o Senhor é como o homem que, precisando fazer uma longa viagem fora do país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, segundo as diferentes capacidades de cada um, partiu imediatamente. Então, aquele que recebera 5 talentos foi-se embora, negociou com esse dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que recebera 2, do mesmo modo, ganhou também outros 2. Porém, aquele que recebera apenas 1, cavou a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, tendo voltado o senhor desses servidores, ele os chamou a prestar contas. Vejam, queridos amigos, qual será a relação desta parábola conosco e como podemos aplicá-la em nossa vida
especialmente agora, na atual situação desafiadora que estamos todos vivenciando. Para compreendermos o verdadeiro sentido desta parábola, precisamos entender 5 pontos importantes. Quem é o Senhor? Quem são os servos? O que são os talentos? O que significa o tempo de viagem do Senhor? E por que a divisão desigual dos talentos? Sabemos que o Senhor mencionado na parábola é Deus, nosso Pai Criador, que nos governa e nos orienta. Nós somos seus filhos e adotamos então a característica dos servos. E neste caso, podemos concluir que Deus, nosso Pai, concedeu a nós, seus filhos, inúmeros talentos, para que nós, durante um tempo, assim como os servos da parábola, tenhamos a oportunidade de multiplicá-los. E quais são esses talentos que Deus deu a cada um de nós, seus filhos? Aqui, queridos irmãos, nos cabe uma reflexão indispensável para compreendermos a magnitude e a profundidade desta parábola. Os talentos dados por Deus a cada um de nós são todos os recursos materiais e espirituais que Ele coloca à nossa disposição para que nós possamos utilizá-los em favor do nosso crescimento espiritual e para auxiliar o nosso próximo a também crescer e desenvolver. Na parábola, os 2 primeiros servos multiplicaram os talentos recebidos. E por analogia, concluímos que assim também deve ser conosco. O Pai Celeste espera que multipliquemos os nossos talentos. E como nós podemos fazer isso nos dias atuais, tão repletos de desafios, dúvidas e muitas vezes dores? Meus irmãos, talentos são tesouros que Deus nos proporciona. E dentre os materiais, o mais belo é a família. É dentro da minha família que eu multiplico a harmonia, a união, a fé, o bom convívio. Eu multiplico o talento familiar quando eu ouço meu filho que está angustiado, quando eu me dedico ao papel que me cabe dentro do meu lar, seja como esposa, esposo, mãe, pai, filho, irmão. Quando eu dou a base de amor para os meus filhos, para que eles tenham condições de estudar, de terem valores morais e serem pessoas dignas. Quando eu reúno os meus familiares em prece, sendo agente que fortalece, que encoraja, que prepara os filhos a serem instrumentos de paz por onde forem e, portanto, ajudando-os a multiplicarem também os seus talentos. Os amigos também são talentos materiais e por isso devem ser valorizados, porque quantos são os amigos que numa situação difícil nos auxiliam a caminhar? E eu, de minha parte, posso multiplicar este talento auxiliando alguém no momento de fragilidade. A riqueza é um talento que certamente não deve ser usado apenas para satisfação de interesses egoístas, mas através dela pode-se investir na ciência, na produção de vacinas, ajudar instituições de caridade, dar oportunidade de emprego, auxiliando assim tantas famílias que sofrem com desemprego. Eu multiplico o talento do trabalho quando eu faço bem às pessoas com quem convivo, quando realizo este trabalho de forma honesta e da melhor forma que eu posso. O corpo é um grande talento material do qual eu tenho que cuidar muito bem, procurando mantê-lo saudável. E nos tempos atuais, essas medidas de cuidado são ainda mais rigorosas. Os talentos espirituais são também inúmeros, e dos quais nós destacamos a inteligência, que deve ser usada para o bem,
para auxiliar o crescimento do outro, a paciência, o saber ouvir, o sorriso que não custa nada e que tanto ajuda aquele que está triste ou desanimado. A benevolência que nos faz estender o olhar para o irmão que vive em situação de rua e que nos impulsiona a alimentar os que estão famintos, a aquecer os que passam frio, a orientar os que estão desesperados. Enfim, meus irmãos, são tantos os talentos espirituais que temos e por isso devemos utilizá-los e multiplicá-los com amor. Mas para isso precisamos de tempo. E assim como na parábola, nós temos a nossa existência reencarnatória para aproveitarmos os nossos talentos e multiplicá-los na forma de boas ações. Estejamos todos atentos a esta responsabilidade para que, quando formos prestar contas, entreguemos os talentos multiplicados quando os tivermos utilizado para aliviar dores, enxugar lágrimas, amenizar o sofrimento dos irmãos que necessitaram. É por isso que devemos trabalhar cotidianamente pela multiplicação dos nossos talentos, que não nos são distribuídos de forma igualitária, assim como na parábola. Embora estejamos todos reencarnados aqui na Terra, cada um de nós tem um grau de evolução diferente. Os espíritos mais evoluídos têm capacidade de receber um número de talentos maior e de fazê-los multiplicar. E aqueles que são menos evoluídos não têm as mesmas condições. E isso nos mostra como Deus é justo, pois não dá talentos a mais para aqueles que ainda não têm condições de multiplicá-los adequadamente. E assim, meus queridos irmãos, finalizamos a nossa reflexão, ressaltando que todos somos agraciados com vários talentos, e o maior deles definitivamente é o amor. Sejamos nós multiplicadores deste amor, transformando-o, por onde formos, em ações de caridade, esperança e fé. E que Jesus nos ilumine nesta nobre e libertadora tarefa. E agora, após ouvirmos Jesus nos contar sobre esta parábola tão bonita e tão cotidiana, vamos todos, unidos em pensamentos e sentimentos, agradecer a Deus a oportunidade maravilhosa de experimentarmos o seu amor. Sabemos que o momento atual nos exige serenidade, fé e coragem. Que nossas preces possam nos ligar com a divindade e, através desta ligação, possamos nos sentir fortalecidos para enfrentarmos todas as dificuldades. E com o coração repleto de paz e alegria, vamos vibrar intensamente para que os amigos espirituais que já se encontram em nossos lares, nos aplicando passes e energizando as nossas águas, possam utilizar as nossas vibrações em favor de todos aqueles irmãos que necessitarem. E assim, com os olhos fechados e na companhia amorosa de Jesus, nos deixamos envolver pela harmonia e simplicidade do ambiente, ainda ouvindo o suave cantar dos passarinhos e ainda sentindo o doce perfume das flores, nos enchendo de esperança e entusiasmo. Logo percebemos que uma energia muito intensa invade o nosso ser, penetra o nosso lar e ilumina todos os que aí se encontram. Sentimos não só o abraço amoroso do Mestre, mas de todos os espíritos amigos que realizam este trabalho em seu nome. Visualizamos os nossos corações cheios de luz e agora, todos juntos,
irradiamos esta luz em vibrações de amor e paz. Vibremos pelos doentes nos hospitais, pelos idosos nos asilos, por aqueles que se encontram em solidão, pelos moradores em situação de rua, pelos órfãos e por todas as crianças, pelos presidiários, pelos governantes, por nossos lares, nossos familiares, pelos desencarnados e suas famílias, pela humanidade, por todo o nosso planeta. Que a luz, a esperança e a paz se façam presentes em cada coração que sofre, abrindo espaço para a coragem, para a resignação e para a fé. Ainda com o coração cheio de gratidão, vamos nos despedindo do Mestre querido, agradecendo a Ele por tantos ensinamentos e desejando no íntimo do nosso ser fazer como Ele fez, multiplicar todos os talentos que temos em benefício do nosso irmão. E para finalizarmos, faremos amorosamente a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cairmos em erros e tentações, e livrai-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Você ouviu Conversa Fraterna, uma iniciativa dos grupos Fraternais Eurípides Barçanufo e Luz de Eurípides.